Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos no canal Sandro Salmodia e esse canal tem como objetivo unicamente glorificar a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Qual é o principal objetivo do homem, a não ser glorificá-lo, ter alegria em Deus para sempre? Nós iremos meditar um pouquinho, bem rapidinho, certo? Na palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós iremos ver o meu estado e o seu estado. No versículo 1 diz o seguinte, Efésios capítulo 2, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que isso significa? Ele dá vida, estando eu e você mortos em nossos delitos e pecados. O homem em si, quando nasce, ele nasce morto em seus delitos e pecados. Ele nasce separado de Deus. Ele nasce inimigo de Deus. Ele nasce como filhos da ira. Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara quando mostra que Deus olha para a humanidade, para o mundo e não vê um justo sequer. Deus, ele nos escolheu não porque viu algo em mim e algo em você, a qual ele bateu palma e disse, existe um justo ali, não. Em Romanos fala que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida. Nós precisamos aceitar o que a palavra de Deus diz. Ele não diz aqui o texto que eu e você tivemos vida por nós mesmos, ou que eu e você escolheu a Jesus Cristo por nossa própria vontade. Ele diz que ele nos deu vida. Quando Deus ele nos dá a vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, isso implica dizer que ele tira de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne. É Deus que faz isso, não eu e nem você. No versículo 2 diz o seguinte, em que noutro tempo, certo? Eu e você andava segundo o curso deste mundo, segundo o principado das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu e você éramos filhos da desobediência. No versículo 3, olha só o que ele diz. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eu e você só pensavam em uma coisa, no mal. Eu e você só pensavam em prostituição, lascívia, o que mais podemos dizer? Bebedice, o que mais? Adultério, prostituição. Isso estava no meu coração e no seu coração, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, entre os quais todos nós andávamos, o quê? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Eu gostaria de falar para você, quando ele diz que éramos filhos da ira como os demais, é que nem todas as pessoas são filhos de Deus, e sim filhos da ira, como eu e você éramos antes. Agora nós precisamos reconhecer esta palavra de Deus. Filhos da ira, a Bíblia mostra que todos nós nascemos filhos da ira. Davi, ele diz o seguinte, eis que em pecado eu fui formado, concebido em pecado, e em pecado ela me concebeu minha mãe. Eu fui formado em pecado, certo? E fui concebido também em pecado. Nós andávamos distante de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O versículo 4, ainda de Efésios capítulo 2, diz o seguinte, mas Deus, que é riquíssimo, ele não é rico, ele é riquíssimo, certo?
e com muita misericórdia, certo? Pelo seu muito amor com que nos amou. Outra coisa que nós precisamos aprender é que foi Deus que nos amou primeiro e depois nós passamos a amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é uma escolha nossa em amar a Deus. Por que não é escolha nossa? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, nos vivificou, juntamente com Ele, pela graça de Deus. Irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelas nossas obras. Como eu falei, Deus olha para a terra, não vê um justo sequer, porque todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, eu e você. Mas diz mais, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, pela graça de Deus. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você hoje está na igreja, não é porque nós escolhemos estar, mas foi porque Deus nos deu vida e nos fez sentar nos lugares celestiais. Olha só o que é que diz o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, certo? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora o versículo 8. Porque pela graça, graça é favor imerecido. Já está dizendo que nem eu mereço, nem você merece para o céu. Graça é favor imerecido. Ele derrama sobre quem Ele quer. Olha um exemplo aqui. O apóstolo Paulo, ele ia ali na estrada de Damasco, perseguiu o povo de Deus. Tá ok? E simplesmente aparece ali uma grande luz. Paulo cai. Quando diz ali que ele cai em terra, não diz que ele estava em cima de um cavalo, né? Diz que ele cai em terra. O texto não é claro em dizer que ele estava em um cavalo. Por ele ser uma autoridade, né? Poderia estar, mas a Bíblia não coloca ali um cavalo, tá ok? Dizendo que ele estava montado e de repente ele caiu. Não, mas diz que ele caiu em terra. E ali houve uma cegueira, né? Mas o interessante é que isso é que nos faz saber que Deus ele é soberano, que Ele faz o que Ele quer e como quer, e Ele dá vida a quem Ele quer. Paulo estava ali, pronto para perseguir o povo de Deus, na estrada de Damasco. De repente aquela luz aparece, né? Ele cai em terra ali, e Deus dá vida a ele, estando ele morto em seus delitos e pecados. Isso é o que chamamos de chamada eficaz, que Deus chama quem Ele quer. Paulo é aquela mesma pessoa que estava ali, né? Quando Estevão, o diácono Estevão estava ali sendo apedrejado, ele consentia ali com a morte de Estevão. Mas lá na frente nós vemos, né, pela graça de Deus muito grande, que não era pelas obras de Paulo, porque se fosse pelas obras de Paulo, Paulo estaria no inferno, mas é pela riquíssima graça de Deus, com quem nos amou e amou o apóstolo Paulo. Ele dá vida a Paulo. E ao invés de Paulo prosseguir perseguindo o povo de Deus, ele passa a ser perseguido. Veja o versículo 8 de Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé aqui, ela não vem nem de mim, nem de você. Ela é um dom de Deus. Olha, ela é um dom de Deus. Já mata aqui, certo, bem claro que o homem é salvo não pelo seu livre-arbítrio, não por ele escolher, né, aceitar Jesus, mas ele é salvo pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. E isto não vem de você, ela é um dom de Deus. E ele diz mais no versículo 9, não vem de obras. Eu aceitei Jesus levantando mão, né, para que ninguém se glorie. Não, eu ajudei alguém que estava precisando de mim. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O texto é claro, né, é visível aqui. É claro para que a gente venhamos entender o que é
ser o Deus soberano. Ele faz tudo como Ele quer, tudo como Ele lhe apraz. Meus amados irmãos, Efésios capítulo 2, de 1 ao 9, ele mostra bem claro que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Foi Ele que nos deu vida. Ele mostra que eu e você andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do mundo, os desejos do mundo, não é isso? E éramos filhos da ira. Mas mostra também que Deus, que é riquíssimo em amor e com quem nos amou, e estando eu e você mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E encerra dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, ela é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, dizendo: mas Senhor, fiz isso para ser salvo. Não vem de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha, concluindo, nós fazemos as boas obras não para sermos salvos. Nós fazemos as boas obras porque nós fomos chamados para as boas obras. Nós fomos chamados para realizar as boas obras. Nós não fazemos para sermos salvos. Porém, nós fazemos porque somos salvos pela graça de Deus. Meus amados irmãos, que Deus a todos abençoe ricamente. E coloque essa mensagem no seu coração, pois somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para toda a boa obra. Fazemos as boas obras não para ser salvos, mas porque somos salvos. Que Deus a todos abençoe ricamente.